Olá! Hoje, na disciplina de Comportamento e Bem-Estar Animal, elucidaremos os aspectos relacionados às aplicações do bem-estar na produção animal, nas mais diferentes espécies de interesse zootécnico. Com relação à produção animal, é importante ressaltar que sistemas de criação animal que adotam modelos humanitários de criação são melhores para os animais, para as pessoas e para o meio ambiente. A criação humanitária de animais pode demandar um consumo menor de alimentos, de água e de insumos, em comparação com métodos intensivos de criação. Desta forma, melhorando a máxima produtividade brasileira que se destaca mundialmente, com o manejo adequado, visando regras de bem-estar animal, reduzindo-se perdas econômicas. Nesta apresentação, daremos ênfase às particularidades das espécies bovinas, suínas e de aves. Uma pecuária mais extensiva, apesar de ter o maior potencial de bem-estar animal, não significa automaticamente melhor qualidade de vida para os animais, conforme demonstrado na imagem ao lado. Todos os animais no pasto devem ter áreas suficientes de pastejo, acesso à água de qualidade, receber suplementação alimentar e sombreamento. Por outro lado, em sistemas superintensivos de produção, como por exemplo toy stall, podem haver fornecimento de dietas controladas em ambiente climatizado. Porém, há restrição da liberdade de movimento. Deve-se atentar para a higiene do ambiente e dos animais, dimensionamento das instalações, manutenção e adequação dos equipamentos de climatização. Dessa forma, deve-se salutar que diferentes raças de animais tendem a se adaptar melhor, seja a sistemas de criação extensiva ou a sistemas de criação intensiva, e dessa maneira tem que haver uma maior adequação desses animais para o sistema de eleição. No Brasil, a preocupação com o bem-estar animal está limitada pelo pouco conhecimento da sociedade em relação aos sistemas produtivos. Dessa forma, no gráfico ao lado, podemos ressaltar uma curva de declínio relacionada ao bem-estar animal e à produtividade dos animais. Quando que em A, na natureza, os animais estabelecem um padrão de bem-estar animal, onde, quando são postos em cativeiro, podem obter o máximo de produtividade com relação ao bem-estar. Entretanto, deve-se levar em consideração se esse manejo oferece custos viáveis de produção. Dessa maneira, o aumento do custo interfere diretamente no bem-estar animal, e uma redução desses custos de produção pode impactar diretamente ao mínimo aceitável de bem-estar animal e, dessa maneira, submeter animais a sistemas de crueldade, o que não é interessante, tão pouco regulamentado no sistema de produtividade brasileira. Então, qual que seria um sistema desejado de criação para atender a regras de bem-estar? Para elaborar as recomendações e orientações práticas que abrangem o bem-estar animal, deve-se, antes de tudo, reafirmar que a sanidade animal é um dos componentes-chave do bem-estar animal e é um fator crítico para atingir o sucesso do mercado. Dessa maneira, deve-se levado em consideração os custos de produção para garantir regras de bem-estar animal. Com relação ao manejo inadequado, pode favorecer o aparecimento de lesões, hematomas, danos à carcaça ou ainda interferir na qualidade da carne, impactando diretamente no mercado consumidor. Podemos observar na figura ao lado uma ave no qual tem a presença de hematomas, que são lesões provocadas, seja na manipulação desse animal nos sistemas de criação, ou ainda da manipulação desse animal na hora do abate, ou disputa que pode ocorrer dentro dos sistemas de criação, devido à alta densidade animal. Em outra imagem, podemos avaliar, aqui numa região do crânio da espécie bovina, lesões no chifre, que são provocadas por disputas frequentes que podem existir dentro de sistemas de criação da espécie bovina, no qual são animais que competem entre si, seja pela alimentação ou, se colocados diversas categorias animais em um mesmo ambiente, pode favorecer a brigas, a disputas territoriais e, com isso, levando ao aparecimento de lesões, que pode interferir diretamente na qualidade da carcaça e impactar no bem-estar animal. Não somente na espécie bovina, mas também temos na espécie suína. De acordo com sistemas de instalações inadequados, pode favorecer o aparecimento de lesões, como por exemplo o animal com a pata quebrada. Isso vai impactar na obtenção de um padrão de carcaça de alta qualidade,
e isso interferindo dessa maneira na valorização da carne após o abate desse animal. Além disso, em sistemas de criação, seja pré-abate ou mesmo no sistema de criação propriamente dito, ao manusear os animais, de acordo com os utensílios utilizados, podem acarretar lesões de couro, pele, e assim interferir na qualidade de um dos principais lucros do abatedouro, que é a qualidade do couro. E, além disso, interferir também na qualidade da carne devido ao estresse que esse animal foi provocado, foi submetido, e dessa maneira, aumento das concentrações de cortisol derivado do aumento do estresse pode impactar na qualidade da carne. Isso é observado diversas perdas econômicas devido às lesões nos diferentes sistemas de produção, seja de aves, bovinos ou suínos, na qualidade da carne, principalmente com relação à aparência. A gente tem uma aparência de carne denominada DFD, que é uma carne escura, firme e seca. Isso é provocado principalmente devido ao aumento das concentrações de cortisol, como ressaltado na imagem aqui, destacando uma carne de boa qualidade e uma carne de baixa qualidade. Aspectos físicos que podem ser evidenciados após o abate de animais que sofreram, porventura, algum tipo de estresse. Com relação à espécie bovina, vale ressaltar diferentes tópicos relacionados a sistemas de criação e ao mesmo à fisiologia normal desses animais, para que esses possam ser melhor manejados, visando regras de bem-estar animal. Particularidades da espécie bovina. Com relação à cadeia alimentar, a espécie bovina, de acordo com a sua conformação, pode-se evidenciar características que esse animal é de uma presa. Por quê? Esse animal, quando na natureza, pode ser caçado. E dessa maneira, ele tem algumas características morfológicas que lhe conferem um padrão de uma presa, como, por exemplo, os olhos lateralizados e não destinados apenas para frente. É um animal que normalmente vive em rebanho e, dessa maneira, há uma posição de hierarquia, seja por dominância ou liderança, dentro de diversas categorias animais que podem ser criados concomitantemente. Com relação ao padrão visual que a gente pode evidenciar na espécie bovina, a gente ressalta a visão monocular. É uma visão periférica que a gente pode evidenciar o raio de atuação dessa visão e a característica que ela pode abranger, justamente por ter uma visão, ressaltando que este animal, por se tratar de uma presa, tem que ter uma atenção maior voltada para a lateral. Então, isso é um dos sistemas de visão que é bastante peculiar na espécie bovina. Porém, ele também assume uma visão binocular frontal, só que essa visão, 50% do total de informação sensorial. Enxergam um bom padrão de cor, porém tem dificuldades com profundidade. Então isso deve ser levado em consideração na hora de se estabelecer alguns utensílios ou ainda instalações onde esses animais serão manejados. A área cega desse animal, que é na região traseira do mesmo, deve ser levada em consideração até mesmo para manusear, para evitar que esse animal se assuste durante o sistema de manipulação, porventura, que pode impactar no aumento do nível de estresse desses animais, interferindo diretamente na qualidade da carne. Aqui é apenas um gráfico para observação de um comparativo da espécie bovina em um sistema de visão com os seres humanos, onde podemos evidenciar bem o sistema de visão frontal e um sistema de visão periférica da espécie bovina, sendo de maior abrangência na espécie bovina o sistema de visão periférico. E, em comparativo com os seres humanos, podemos evidenciar esse sistema de visão frontal. Dessa forma, que a gente deve levar em consideração justamente por conta do manejo desses animais, de que forma conduzir esses animais. Por quê? O ângulo de ataque e de visão desses animais são muito mais desenvolvidos de forma periférica. Ainda, com relação à parte produtiva da espécie bovina, identificamos que o animal, com relação ao olfato, ele tem um caráter de investigar novos ambientes. É um caráter que é peculiar dessa espécie. Por quê? Ele tem a capacidade muito de buscar alimentos de melhor qualidade, sendo altamente seletivo, e esse olfato é bastante desenvolvido nessa espécie. Então, dessa maneira, seja em sistemas extensivos ou sistemas de confinamento, é importante observar que esses animais buscam alimentos de melhor qualidade, destacando-se assim então áreas de melhor ou de pior criação quando extensivas,
ou alimentos de melhor ou pior qualidade quando criados em condições intensivas de criação. Além disso, o sistema de audição da espécie bovina é uma frequência similar à dos seres humanos. E com relação ao posicionamento da orelha, é importante evidenciar que eles manuseiam o pavilhão auditivo de acordo com a localização do som e identificam sons com certa frequência. Então é importante, justamente durante o manejo, de elaborarmos sistemas de som que possam melhorar a condutibilidade desse animal dentro de um sistema de criação. E a vocalização destes é muito usada como alerta, medo e dor. Dessa maneira, é importante ressaltar que em uma localização dos animais em um abate, num sistema de pré-abate, é importante isolarmos os animais com relação ao estímulo sensorial, com relação ao estímulo auditivo. Por quê? Animais vocalizam no pré-abate e durante o abate. Isso pode ser uma condição desconfortável a esses animais, provocando dessa maneira uma condição de estresse momentâneo, impactando diretamente na qualidade da carne. O sistema de memória desses animais é muito aguçado com o sistema de curto prazo e de longo prazo, e é evidenciado experiências passadas. Muito importante ressaltar isso, como em um rebanho gigantesco de matrizes no qual estão em lactação e a presença dos seus bezerros, eles conseguem identificar muito bem quais são os bezerros, tanto a mãe quanto os bezerros. Dessa maneira, é muito importante ressaltar que o sistema, seja de memória de curto ou de longo prazo, é bastante evidenciado. Com relação a experiências passadas, é interessante com relação a regras de bem-estar animal, quando esses animais são conduzidos dentro de uma instalação, como por exemplo um curral, é importante localizar, trazer um maior conforto para esses animais com relação a manejo interno, porque num próximo manejo subsequente, eles vão se comportar de forma mais espontânea, não tendo tanto um padrão de agressividade e estabelecendo dessa maneira um maior conforto para esses animais.